Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Boa noite a vocês de casa, que prazer, sextou, né? Sextou, né? Sextou. E hoje nós estamos trazendo aqui para o Acervo de Contas uma das maiores autoridades da medicina brasileira. Um homem, uma pessoa, eu diria, fora do normal pelo seu vasto currículo, né, Rebouças? Excepcional, no mínimo. Excepcional. Que se formou pela UFC em 1963. Ou seja, eu estou com 60 anos, eu nasci um ano anterior. E o doutor já estava se formando em medicina pela UFC. Mas o Rebouças, boa noite, Áurea. Boa noite. A Áurea sempre abrilhantando o lado feminino aqui do programa. Boa noite, doutor Otto. Boa noite. Boa noite. Inclusive, Marcelo, se me permite, claro, antes de nós adentrarmos aqui, para não interromper o nosso convidado, eu encontrei com um fã da Áurea. Quem é? Certo? É o Wellington, lá de Messejana, viu? É seu fã. Sério? Foi, perguntou por você, disse que gosta quando você fala. Aquela psicóloga, ela fala muito bem. Legal. Manda um abraço aí pro Wellington aí. Obrigada, Wellington. Muito obrigada. E a Áurea realmente era brilhante, né? Ela faz Com o lado a psicóloga excepcional. o lado feminino do programa, né? E sempre dinâmica e sempre atuante aí no programa, bacana. Mas, Rebouças, vamos voltar para o assunto, para o foco. Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque quem vai levar a informação até a sua casa hoje é um médico 5 estrelas, eu diria. Pela sua formação, pelo seu currículo, pelas teses que ele vem desenvolvendo. Mas falando nisso, Rebouças, fala um pouquinho sobre o currículo do Dr. Otto, por favor. O currículo do Dr. Otto é um capítulo, viu? Aqui é o Dr. José Otto Leal Nogueira, formado em medicina em 1963 pela UFC, tendo os cursos de residência de clínica médica em 1964 e 1965, clínica médica no Hospital Servidores do Estado do Rio de Janeiro, cardiologia no Hospital dos Servidores, também do Estado do Rio de Janeiro, clínica médica na faculdade famosa USP de São Paulo, cardiologia também na USP, lá em São Paulo, Universidade de São Paulo, professor no serviço de doenças infecciosas no Hospital Santa Maria, em Lisboa, Portugal. Tá? Foi professor convidado lá em Portugal. Publicações que o doutor tem: doenças de Sheehan, é assim que se fala, doutor? Sheehan. Doença de Sheehan, daqui a pouco saberemos do que se trata. Ruptura do miocárdio. Tem trabalhos, diversos trabalhos, também vai ser um tema muito interessante aqui hoje, publicados também sobre febre de origem indeterminada. Concursos, prestou concurso de clínica médica da UFC em 1967, Marcelo, e simplesmente tirou o primeiro lugar. Agora você imagine, você veja bem, quem estudou um pouco sabe que é uma UFC. Quem sabe? Vou dizer uma coisa para vocês, o cabra para tirar primeiro lugar na UFC tem que ser ninja, ou extraterrestre. Por mais inteligente que aí que você tenha. Por mais inteligente que aí que você o tenha, por mais estudo, e você tirar um primeiro lugar numa USP, meu amigo... Na Universidade Federal do Ceará é conceituada no mundo todo. UFC, isso. Né? E a clínica também passou no concurso de clínica médica no antigo INAMPS. Né? E os trabalhos atuais, que hoje o doutor continua na ativa. Trabalhos atuais: preceptor de clínica médica da Universidade Cristos. Serviço na Santa Casa de Misericórdia. Preceptor de clínica médica no Hospital César Carlos. Preceptor de clínica médica no Hospital Walter Cantídio. E ele vai nos dizer também o que é preceptor, né, de clínica médica, para quem não sabe. Doutor Otto, mas que prazer recebê-lo aqui. Obrigado por disponibilizar esse tempo não para o programa, para o nosso público de casa, que tanto necessita
tanto anseia de informações, principalmente na área da medicina. É muito bom tê-lo aqui hoje. Muito obrigado por aceitar nosso convite e estar aqui hoje. Estou feliz aqui com esse convite, né? Porque eu acho que a gente deve realmente procurar educar as pessoas e orientá-las, né? Eu sempre digo para os meus alunos que o médico não é só para prescrever medicação, é para orientação. Eu digo até para eles que a primeira medicação que você deve passar para o seu doente é uma palavra. É uma palavra de conforto, é uma palavra de explicação. Ouvi isso. Que coisa linda. Você vê como é bacana. Eu nunca ouvi isso. Desculpe interromper, mas eu tenho 60 anos de idade e nós já entrevistamos aqui vários médicos. Muitos médicos. Mas todos, em geral, né? Psicólogos, médicos, terapeutas. Eu nunca ouvi isso nem do terapeuta, nem do psicólogo. Porque nunca foram alunos. Essa palavra. Primeiro passo, então, doutor, você acha que é o diálogo? A primeira medicação que prescreve para o doente não é o antibiótico mais potente, não. É a palavra, é a orientação. Fantástico, Muito bem. fantástico. Eu gosto de dizer que o médico tem que ter vários Hs. Ele tem que ter humildade. Humildade é um H. Tem até uma história muito bonita de anos atrás. Um determinado rei de um país muito famoso, ele adoeceu. Então chamaram vários médicos, professores, catedráticos, como se chamava essa época, para fazer o diagnóstico. Ninguém acertou. Resolveram chamar um médico que só atendia a indigentes. Quando ele foi adentrando o palácio, foi advertido: olha, você não vai tratar seus indigentes, vai tratar o rei de seu país. Com a voz sábia, ele diz: não se preocupe, eu trato os meus indigentes como se fossem reis. Eita, coisa linda, hein? Então, primeira coisa é humildade. Sem discriminação a ninguém. O médico tem que ter humildade. Ele tem que ter honestidade, uma palavra hoje em dia muito difícil no nosso país. Difícil. Né? O médico tem que ter Todo habilidade. mundo fala, mas nem todos A habilidade usam. que eu falo não é só habilidade em operar um doente bem, de escutar, de fazer um diagnóstico. É habilidade em relação ao cliente e aos colegas. Ele tem que ter honestidade, habilidade, humildade e ele tem que ter, digamos, o coração. Eu gosto de dizer que o médico, ele tem que ter uma coisa muito importante. O médico, ele tem que ter mão de artistas, ele tem que ter estômago de urubu para aguentar as coisas que não são impostas e ele tem que ter honestidade, ele tem que ter uma coisa fundamental que é tratar as pessoas com a dignidade que as pessoas merecem. Parabéns! Sobretudo, aquele doente humilde. Eu adoro trabalhar em um hospital, por exemplo, eu trabalho em vários hospitais. O que eu tenho assim maior entusiasmo é a Santa Casa, porque é um hospital que ninguém ajuda, não tem verba, não tem dinheiro. Muito carente. A tabela do SUS é de mais de 20 anos atrás. O doutor Luiz Marques, ele é um herói em aguentar aquilo, né? Não sei até quando, não tem ninguém ajuda. Então, a Santa Casa dos três, adoro os três hospitais, mas a Santa Casa é diferente porque é onde atende aquele doente de rua, é cheio de doente de rua lá. Eu passo a manhã todinha, que eu passo a manhã todinha lá e vendo aqueles pacientes viciados em drogas que a gente encontra na sarjeta, entra lá e a gente faz tudo por ele. Doutor Otton, mas é muito. Começou arrasando, né? Mas eu acho que o público em casa quer saber um pouquinho da sua trajetória, na sua família, onde nasceu, como foi esse veio para o lado da medicina, ou se algum parente, Fala um pouquinho. Primeiro, de onde nasceu? Pai e mãe, o que fazer, para o povo entender um pouquinho mais a sua trajetória. Eu nasci vizinho a César Carlos, na Rua Imperador. Naquela época, os passos eram feitos domiciliares. 1900? 1937. Né? Então só. eu nasci em 1937, numa rua vizinho a César Carlos, onde eu trabalho. Se me permite, Marcele e doutor Otton, eu nasci em 1972, né? Acho que já quase 40 anos, né? 40 anos depois. E até quando eu nasci, na época ainda, os grandes tinha hospitais bons no centro. Eu nasci na Cooperativa dos Rodoviários, que era um hospital que existia dos servidores da Polícia Rodoviária Federal e do DNR. Meu pai era policial rodoviário e ficava ali naquela rua do cemitério São João Batista. Ficava naquela rua ali no centro.
Mas, doutor, continue aí. Então, eu sofri a influência, sofri não, fui beneficiado por um tio meu. Um tio meu era médico e eu achava o que ele fazia muito bonito. Não era roupa branca, nessa época os pessoal usavam só roupa branca. Era a atitude que ele tinha, sobretudo nos pobres. Eu digo, eu vou ser médico. Tanto assim é verdade. O senhor tinha que idade na época? Desculpa, na época que a gente recebia, digamos, presente de Natal, eu sempre pedia ao meu pai, pedi pai com 11 anos de idade, sempre pedia para ir comprar e trazer para mim a ambulância. Então eu já tinha Legal! já tinha E qual idade que o senhor tinha, doutor? Hein? Qual idade? 9 anos, 10 anos. Olha eu perdi só. meu pai com 11 anos. Meu pai foi dormir e não acordou, teve uma morte súbita. Olha E por só. falar em morte súbita, eu também tive uma morte súbita. Eu trabalho e vivo hoje com um desfibrilador. Ok? Eu tenho um desfibrilador no meu coração. Em 1969, digamos, eu fui dormir e não acordei. Eu tive uma parada cardíaca. Né? 1969. Exatamente. Então, fui suspeitado de morte cerebral. Então, vai ficar demente, se escapar, vai ficar demente. Então, digamos, foi aquele tumulto, né? Vários colegas, que eu já era professor, e vários ex-professores meus também foram lá e suspeitaram que eu ia ficar com morte cerebral, se escapasse. Aí, deu uma sensação de querer acordar. Quando eu comecei a acordar, eu tenho um filho médico, é médico famoso nos Estados Unidos, o Raul. Então, meu Raul chegou, pai, aí eu olhei assim, o que é? Tá aqui, Raul? Nem sabia que eu tinha chegado, né? Estava em coma, né? Passei 5 dias em coma. Aí eu cheguei para ele e disse, ai, Raul, tu chegou? Pai, fala sobre febre de origem obscura. Eu disse, a febre de origem obscura foi descrita em 1912 por Pedertorff e Hoffmann. Aí todo mundo chorou, porque provei que eu não estava demente. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje em dia eu vivo com desfibrilador. Desde essa época, doutor? Desde essa época. Como é que funciona esse desfibrilador? O desfibrilador funciona, calma. Mas se eu tiver uma parada cardíaca, ele substitui como chama? Compasso do coração. Ele faz o que o meu coração não fez porque está parado. Ele substitui o coração. Então não é um marca-passo. É espécie de marca-passo. É uma espécie de marca-passo. Marca-passo é semelhante. Entendi. Aí desde 1969 o senhor usa isso. Doutor, dessa tua trajetória tão extensa da medicina, uma pergunta que me veio na cabeça aqui agora. Evoluiu muito a medicina? Evoluiu. Ou ela está em passos muito... Evoluiu muito. Evoluiu muito. Hoje em dia, nós não... Na época, anos atrás, você não tinha ressonância, você não tinha tomografia. A parte de bactéria era muito... A gente fazia muito tratamento empírico, sem provar o diagnóstico. E realmente a medicina evoluiu muito, né? Sobretudo em neurologia, em pneumologia, em infecção de um modo geral. Hoje em dia você trata a infecção sabendo que determinado antibiótico vai ser útil para matar aquela bactéria. Entendi. Doutor, qual é a diferença do profissional médico que atende o paciente, conversa e dá o diagnóstico, não faz a consulta, e do médico que faz o toque, que faz... É possível diagnosticar algo com o toque das mãos? Sim. Por exemplo... E não se usa muito hoje, né? Hein? Se usa ainda, né? Por exemplo, o câncer... Mas não é todos os médicos que fazem. O câncer de próstata, você diagnostica basicamente com toque retal. Né? E que os adultos, os homens, são muito refratários a fazer toque retal. Né? É um problema. É um exame que devia ser feito, que é a maneira mais lúcida de você fazer o diagnóstico num câncer de próstata numa fase precoce. Mas trazendo essa pergunta do Marcieri para a questão da evolução da medicina, a pergunta que eu queria fazer ao senhor é o seguinte: hoje está muito em voga, principalmente na época da pandemia, a questão da consulta telepresencial, que é aquela consulta que o paciente está em casa e por meio de uma videoconferência com o médico faz uma consulta. Eu creio que, como tudo na vida, né, o presencial é mais eficaz, eu diria assim. O que é que o senhor tem a nos dizer sobre isso? Sobre a questão da consulta telepresencial e da presencial, se seria cabível para somente alguns tipos de diagnósticos, como é que seria isso? Eu acho que o exame, sem ver o doente, é sempre um exame que eu não acho tão humano. Tanto assim que eu faço, mas eu nunca cobrei.
como eu sou professor, sou muito conhecido, há muita procura em relação a mim. Mas o doente chegou, doutor, quanto é? Nada, eu não cobro um doente que eu não vi. Eu não acho isso humano. Aliás, que não examinou, né? Viu, mas não examinou. Exatamente. Eu vi, mas não toquei dele. Então, nesse caso, eu acho que é uma saída. É uma saída para determinadas condições, determinadas circunstâncias, né? Eu estou aqui, eu posso orientar um paciente que está nos Estados Unidos. Eu posso fazer uma orientação para ele, tá entendendo? Mas não substitui de uma maneira total, por exemplo, a mão do médico, né? O médico tem que ter mãos de artistas. Então, eu imagino que a medicina, ela evoluiu muito, mas a busca do dinheiro através da medicina também evoluiu muito. Porque nós sabemos casos, vários casos que ocorrem hoje de médicos pedir exame sem necessidade, de médicos que recebem pacotes de viagem para receitar remédios. Isso que o senhor estava falando da honestidade. Por exemplo, o meu urologista era do Sírio-Libanês, Sami Arap, deve ter se conhecido, muito famoso, tal. E eu me lembro que uma vez eu estive em São Paulo e eu fui fazer o exame da próstata e ele não estava no consultório. Eu fui para outro, eu estava no Sírio, fui para outro médico dentro do Sírio. Aí o outro médico me pediu uma biópsia. Aí eu falei, poxa, mas o doutor nunca me pediu isso, vou ligar para ele. Liguei para ele e falou, não, Carlos, não faça nada enquanto eu não chegar, que eu quero olhar isso de perto. Aí, quando ele retornou depois de 2 meses, eu voltei lá, fiz o exame de toque e tal. Ele falou, você não precisa fazer nada, não precisa fazer absolutamente nada. Então, por que eu estou chamando a atenção? O que está havendo hoje na medicina, o caso dessa medicina telepresencial, para mim é uma coisa muito fria. Porque imagine, você está com dor aqui nas costas. Estou com dor nas costas, aonde? Do lado direito. Sim, mas aí o cara faz um receituário sem te olhar, sem pôr às vezes tem um caroço, sem dar um toque, sem... Entenda o que eu estou falando. Funciona, o senhor concorda com esse tipo de medicina? O senhor acha que isso realmente é uma evolução? Até pode ser uma evolução, mas eu acho que deveria ter um nível, né? Graduar isto. Olha, medicina pode ser atendido via tele quando existe... O senhor mesmo está fazendo uma pesquisa hoje da febre, né? Eu só estava dizendo aqui nos bastidores que há vários tipos de febre, tem a febre até emocional. Então imagine, você está com febre, toma aí não sei o quê. Não sei o que o senhor acha disso aí? Eu vejo com muita tristeza a ganância, né? A ganância. A ganância, eu acho que você... É um negócio, né, doutor? Você não pode priorizar o ter. O mais importante é o ser. O importante não é o ter. O importante é o ser. Nós somos valorizados pelo que nós somos e não pelo que nós temos. Isso eu falo para eles todo dia. Aliás, nós deixamos o nosso legado, não a nossa riqueza. A nossa riqueza vai embora. Nós somos valorizados pelo que nós somos e não pelo que nós temos. Né? Então, eu acho que realmente existe muita desonestidade. É uma tristeza, digo isso com o coração triste. Ainda bem que o desfibrilador me ajuda. Ele aguenta, segura o rojão aí. Porque eu vejo isso, digamos, com uma tristeza imensurável. Você só vê o interesse financeiro. Eu sou do Conselho Regional de Medicina, né? Eu sou do Conselho, eu sou da Academia Cearense de Medicina, nem botei esse título, né? Eu sou da Academia e a gente debate muito isso. Você vê, por exemplo, de vez por outra, chega digamos, no sindicato dos médicos, na academia, coisas inaceitáveis. E o Conselho Regional de Medicina está muito forte nisso aí. A prática de médicos não especializados, principalmente na área estética, que são as cirurgias plásticas. Né? Quantas pessoas já morreram por causa de uma lipoaspiração? Eu gosto de dizer que não confunda centro cirúrgico com salão de beleza. Não confunda. O doutor é muito... eu gosto do senhor que o senhor corta com bisturi. Não confunda o centro cirúrgico com salão de beleza. Né? Então são duas coisas diferentes. Mas é verdade, doutor. Você vai fazer uma aspiração, uma lipoaspiração, doutor, talvez rompe o intestino e morre. Não, aconteceu recentemente. Tem processo aí, a 3x4 está no conselho por causa disso. Foi fazer uma cirurgia, uma lipoaspiração e morreu.
Lindas, mulheres lindas. Lindas. E nós que trabalhamos em Por isso TV... que nós deixamos a Áurea fazer esse tipo de tratamento. Né? não pode. Porque não pode não, porque o juiz aí fala um pouquinho. Ela faz, se deixar, ela vai para ali. Fala que não vai. Não, Fala que não vai. Se tivesse necessidade, eu faria. Não tem necessidade não. Tenho não, né, doutor? Pronto. Doutor, eu E o quero... doutor não deixa também, né, doutor? Oi? E o doutor não deixa também, né? Não deixa não. Não, pronto, aí tá vendo? Deixa eu só fazer um complemento nessa área da prática, ó, depois você entra com o seu questionamento. Doutor, nós que trabalhamos em TV, nós encontramos diariamente mulheres lindas, modelos lindas, que às vezes eles começam a conversar e tal, eu vou tirar o quê, meu? Tu vai tirar o quê, minha filha? Não, aqui tá me... Mas o que tem de mais? São mulheres que não têm nada para resolver. Aí vai, procura esses médicos, e esses médicos, a maioria, eu diria, são honestos. Os que são honestos dizem, não vou mexer. Tem muito médico que diz, não vou mexer. Aí ela vai procurar quem vai mexer. E vai e mexe aonde que não é para mexer. Aí cria cicatriz, cria aquelas coisas... como o senhor disse, não dá para fazer da cirurgia médica um salão de beleza. E lembrando sempre que o nosso telespectador, né, já que o Marcieri e o doutor Otto deu aqui falou uma máxima aqui que eu não vou esquecer mais, né? Não confunda jamais sala de cirurgia com salão de beleza, não é, certo? Eu penso que uma mulher, para buscar uma mesa de cirurgia plástica, é uma cirurgia. Tem os seus riscos, como outro qualquer, inclusive de pegar bactéria, inclusive de a óbito. Tem que ser algo que realmente interfira na vida da pessoa. Tem que ser algo que... mas psicológico, tudo bem se for psicológico, mas algo real, que realmente aquilo, porque eu já vi casos, né? Uma da minha especialidade como advogado, inclusive eu ministrei a palestra que teve há cerca de uns 8 anos passados ali na Praia do Futuro, vieram médicos, juízes, promotores, advogados do Brasil todo. Foi o primeiro congresso brasileiro de responsabilidade civil e criminal dos profissionais da área de saúde, né? E ali tinha palestrante do Brasil todo e eu fui o palestrante sobre a responsabilidade criminal dos profissionais da área de saúde, né? E é algo muito preocupante, como o próprio doutor disse aqui, que faz parte do CRM, lá eles cuidam dos processos administrativos, né? Sobre cassação, suspensão do direito do médico continuar medicando, né? Continuar clinicando, continuar praticando cirurgia. Já eu trabalho com a parte da questão do processo criminal e do civil também de reparação de danos, né? Chama reparação de dano estético. Então, a cirurgia plástica, ela é a única que o médico tem a obrigação de dar resultado. Médico nenhum tem a obrigação de dar resultado, no sentido de, por exemplo, uma pessoa com uma doença grave procura um médico. Desde que ele não cometa um erro, né? Desde que ele não cometa uma inabilidade, ele não pode ser responsabilizado se aquela pessoa for a óbito. Agora, na cirurgia plástica, o médico, o cirurgião plástico, tem obrigação de resultado. Se você for no médico cirurgião plástico, ele disser o seu preenchimento de lábio, ou o seu seio, ou a sua cintura vai ficar assim, 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 tem que ficar daquele jeito. E tem uma máxima também da cirurgia plástica, que é a seguinte: um paciente que é submetido a uma cirurgia plástica jamais pode sair pior do que ele entrou. Jamais. Se ele sair pior do que ele entrou, já está caracterizado ali o erro grosseiro ou até a inabilidade, né? E aí esse médico vai responder um processo criminal e civil. Muito bom o senhor falar sobre esse assunto, porque eu já fiz a abdominoplastia. A mini ou a completa? Sabia. Eu fiz a completa, Você vê como eu tenho razão? No fundo, ventre, doutor né? Otto, no fundo eu tenho razão quando eu falo, Eu tive 3 filhos, né? Sim, é natural. E da assim, flacidez. a flacidez, né? E eu fiz a abdominoplastia. Tirei o excesso de pele, da barriga e tal. Então, assim, quando a gente vai fazer esse tipo de procedimento, o contrato que dizem ser, né, contrato, assusta a gente quando a gente lê.
Porque tem situações lá que eles se... Buscam se eximir totalmente de qualquer responsabilidade. Totalmente de qualquer mal que suceder com você. Eu confesso... Até irresponsável um contrato desse, né? Eu acho irresponsável. Eu acho. E isso constrange... Nem validade tem, não tem validade. Isso constrange as clientes, isso constrange o paciente de assinar uma coisa que você sabe que aquele médico está, se acontecer alguma coisa, não tenho nada com isso. Como não? Só a dica aqui jurídica para quem vai submeter a esse tipo de contrato. O contrato tem validade sim, o Código Civil, né, ele valida, o contrato é lei entre as partes, certo? Agora, no caso aí, também é um contrato de consumidor. Porque quando uma pessoa está procurando um médico plástico, é por isso que eu estou dizendo, a relação entre um paciente de cirurgia plástica e um paciente adoentado é totalmente diferente. Quer que eu diga para você entender de uma forma bem clara? O paciente de cirurgia plástica, ele procura um médico cirurgião plástico estando sã, de sua saúde. Ele busca o médico para ficar doente. Por quê? Porque aquela cirurgia vai gerar uma lesão corporal. Vai dar uma lesão corporal. Então ele está completamente são fisicamente e procura um médico, objetivando um resultado que o médico tem a obrigação de dar. Que inclusive só faz se tiver são. E aí ele sai de lá doente, ele sai lesionado. Né? Então é totalmente diferente o contrato. Então esse contrato, quando um paciente de cirurgia plástica assina, ele na verdade é um contrato de consumidor. E aí tem cláusulas que são cláusulas totalmente nulas de pleno direito. E constrangedoras. E é muito constrangedor. Muito. Hein, doutor? É muita ocorrência nesse sentido lá no CRM? É muita? Muito recorrente. Muito recorrente. Muito recorrente. Inclusive caso de óbito, né? Caso de sequela terrível, né? Deformação, há muito. Eu advogo muito nessa E o CRM está punindo, doutor? O CRM está punindo? O CRM é extremamente forte nisso. É, né? O presidente sempre fortíssimo, Elvésio. Rígido. Ele é muito rígido disso, né? Quem é o presidente hoje, doutor? Elvésio. Quem? Excelente, Elvésio. Elvésio. Ele é qual a especialidade dele? Elvésio Feitosa. É ginecologista obstetrista. Sim, mas vocês são lá no conselho. Porque o conselho o CRM é um conselho, né? Conselho Regular eu digo, é uma entidade que regula. Não, calma. Tem vários conselheiros. Você tá querendo. Deixa eu molhar isso, né? Vamos fazer o seguinte: próximo programa vamos chamar a mãe de Ná e o Rebouça. Aí eu vou Vamos ver quem vai adivinhar mais. Aí eu vou os outros estão pensando para responder. A questão é. Lá no Conselho Regional de Medicina existe um grupo lá que faz o debate, né, para chegar à conclusão da punição. É isso que funciona. Então não é um só radical que vai e fala, não, é isso. Mas olha, nós vamos agora para o segundo bloco. O assunto está o programa está indo muito rápido porque o assunto é muito interessante, então passa voando. E nós vamos voltar com a Áurea fazendo a pergunta que até agora, né, não deixamos você fazer no primeiro bloco, não foi? É verdade. Então tu vai perguntar para o doutor Áureo o seu questionamento. Então fiquem ligados aí, voltamos já e não percam muitas outras informações. Fiquem ligados, voltamos já. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Macieri. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Macieri? Eu adoro, eu vivo por aqui. Eu só uso Tainá, é de palma e faz bem. Alô, você, dona de casa, compre Tainá também. Se as outras são nota 10, Tainá é nota 100. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Tainá, presente nas melhores redes de supermercado do Brasil. Tainá, sabor manteiga, melhor
Brasil tem. Voltando aqui para o segundo bloco, hoje eu estou dizendo para vocês, o programa está sensacional. Informações do mestre da medicina. Pessoa que atende a todos, muito humilde, muito sensato no que fala, muito objetivo e sabe o que faz dentro da medicina. Não é isso, Olha? O nome dele já é muito propício, Otto Leal. Otto Leal. Como é que pode, né? Eu conheci o Dr. Otto na Santa Casa, fazendo um trabalho muito lindo, e em volta dele, do paciente, que inclusive meu parente, que veio a óbito há uns anos atrás, tinha mais ou menos uns 30 alunos em sua volta. E eu olhei o seu jeito assim, eu fiquei observando, eu falei, que coisa extraordinária. Esse médico tem uma luz, algo diferente. Você era aluna ali, Áurea, nesse momento? Eu estava como acompanhante de um parente. Entendi, de um paciente que o doutor ele estava cuidando. E os alunos estavam observando. Mais de 30 alunos em volta, em torno dele, e ele explicando, justamente tendo o meu parente como a referência, né, da explicação ali, da necessidade explicativa. Então, eu quero fazer a pergunta seguinte. Antes de tudo, dizer que para mim é uma honra imensa ter o senhor aqui, né, trazer o senhor aqui, conseguir Só para ela, só para ela. Mas é audaciosa, né? Ela, ao invés de falar o nome do programa, que é uma honra trazê-la aqui, você viu que é só para ela, Rebouças, né? Não, assim, nós trouxemos, né, claro. Obrigado. Olha. Mas assim, eu fico feliz do senhor nos atender, né, de vir aqui trazer explicações tão importantes. Agora eu quero entender o que é essa doença de Sheehan. A doença de Sheehan é uma doença, foi descrita em 1913 por um autor chamado Glinsky. Em 1937, o professor Sheehan lançou mão do seguinte postulado: se o paciente teve uma hemorragia pós-parto, ele tem incapacidade, digamos, de formar vários hormônios. A pessoa fica com no caso, uma mulher. Baixa. É mulher. É uma doença exclusiva para mulher. Exclusivamente mulher. Certo. Que mulheres que tiveram um sangramento depois do parto, não é antes do parto, é depois do parto. Aí tem anemia, aí falta irrigação na hipófise, que comanda. A hipófise é a glândula mãe, que forma vários outros hormônios, né? Várias outras glândulas dependem da hipófise. Aí a hipófise não recebe sangue, então tem uma isquemia e aí gera doença da tireoide, a paciente fica gorda, preguiçosa, lerda. Da suprarrenal a pessoa fica com a pressão baixa, com glicose baixa e alteração, digamos, dos hormônios sexuais femininos. Isso então, é por um tempo, doutor, ou permanece? Resto da vida. Mesmo? Não, se você, é isso que eu ia perguntar. Se você detecta precocemente, você reverte, digamos, com o substituição do hormônio. Então não é uma doença incurável. É uma doença que tem sequela que você pode resolver se você faz o diagnóstico. Então, se você não faz o diagnóstico... Mas é um diagnóstico difícil. É doença diagnóstico de Sheehan. Exclusivamente para mulheres. Agora eu achei... Pós-parto. Se ele está dizendo... Olha, pelo amor de Deus. Se ele está dizendo pós-parto, só pode ser da mulher. Você já viu algum macho de alguma espécie animal ou humano da luz? Eu estava confirmando. Até que eles querem, né? Apenas confirmando. Eu estava reforçando. É lógico. Eu tenho duas perguntas. Senão o pessoal em casa aí, os intelectos do nosso programa. É isso. Ao Sheehan, digamos, nós temos um caso muito interessante. Era um doente que morava em Solonópolis e ela tinha, digamos, chegou lá na César Calles completamente com a psicose, né? Que atinge todo o estado emocional e psicológico. Exatamente. Então, com a psicose, ela teve um internamento no Hospital São Gerardo e teve a sorte de ter tido uma pneumonia. Teve sorte. O senhor diz uma sorte? Teve sorte por quê? Foi aí que diagnosticou o problema dela. Aí ela teve uma pneumonia e resolveu me chamar. Quando eu adentrei a enfermaria, né, ela agitadíssima, eu perguntei à mãe dela, à irmã dela, me diga uma coisa, ela tinha alguma coisa, tem algum parto complicado, doutor? Ela teve uma hemorragia que quase que morre, foi uma loucura lá em Solonópolis. Aí eu examinei ela, mandei ela levantar os braços.
ela tinha atrofia das mamas e tinha ausência de pelo aqui. Nas Eu desci a axilas. roupa dela, ela não tinha pelos pubianos. Aí na hora eu fiz o diagnóstico de Sheehan. Levei para César Carlos, fiz o tratamento, ela ressuscitou. Eu Olha até passei a a chamar ela, experiência. fazia a chamada dela de Miss Brasil. Até o casamento dela, ela Restaurou. ela voltou, o marido dela voltou a se interessar, porque anteriormente ela tinha dor terrível quando transava. Tinha o que se chama de dispaurenia, porque a vagina ficava seca. Então ela restituiu. Doutor, cai os pelos? Hã? Cai os pelos? Cai pelo. Cai pelo porque É quem grave, comanda então? isso Para uma coisa pro resto da vida é muito grave. Não é resto da vida. É resto da vida. Se não for você detectado. Se você não diagnosticar. Sim, claro. Aí, a maioria dos pacientes. Mas da cabeça também ou a só maioria dessas? das vezes que a gente vê esses pacientes perambulam por aí. São tratados como sendo anemia, são tratados como sendo hipotiroidismo, são tratados Psicopatia. como sendo psicopata. É. Aí você ajuda a matar, porque você dá um diazepam para ela entra em coma, ela morre. Foi o que aconteceu com ela. Ela estava lá em Sonópolis, deram um diazepam para ela, porque teve um curso de psicose. Aí ela foi para o São Gerardo e teve a sorte de ter uma pneumonia. Me chamaram, eu conversei com a irmã dela, teve uma hemorragia depois do parto, quase que morria, e eu mandei ela levantar os braços aqui, não tinha pelo aqui, não tinha mama bastante atrofiada para a idade dela, e ela não tinha pelo pubiano. Aí ficou fácil para mim, né? Então seria uma doença que a priori o senhor detectou por questões hormonais. Questão hormonal. Questões Porque hormonais. A hipófise é a glândula mãe, é que comanda todas as outras hormônios, né? E aí o senhor foi no- literalmente ela ressuscitou. Então, mas essa experiência... Eu até mandei... mas essa experiência aqui, meus colegas, que o doutor Otto tem, Meu você Deus. já não vê hoje na medicina. Desculpa, mesmo. eu não tô aqui para criticar. Essa percepção, eu não tô né? aqui, eu não tô aqui para criticar, não, doutor. Mas olha, o que acontece no nosso povo, você Você sabe se bem refere disso. a- O senhor acha? Eu faço um desafio aqui. O senhor acha que a maioria que vão nas UPAs passar por consulta, o médico tem a sensibilidade de falar, tira, levanta, me vê suas axilas, para me ver seus peitos. Não tem. Senta ali. Doutor, sinceridade, eu tenho recebido reclamações de pessoas que acompanham o programa que dizem assim, a gente é maltratado, tanto em delegacia como em hospitais, a gente vai fazer uma consulta, o médico, boa tarde, o que você está sentindo? Não olha nem para a cara da pessoa. Infelizmente é assim. Eu acho que, infelizmente, não, eu me lembro, eu tenho 60 anos, eu me lembro que quando garoto, lá minha mãe me levava no médico, o médico conversava com meus pais, como o senhor disse aqui no início, conversava com a minha mãe, conversava comigo, dava um brinquedinho, né? Dava um brinquedinho. Não, eu estou falando consulta pública. Aí, deita aqui, bota ele aqui. A mãe fica aqui comigo. Vai, tira a roupinha dele aí. Vamos ver. Faz isso, faz aquilo. De lado, põe a gente de ponta cabeça. Hoje não tem mais, Rebouças. Hoje, se você quer isso pro teu filho ou para uma... Bom, uma ex-sogra minha tomava 9 tipos de medicamentos. Eu levei ela no Dr. Nazi, lá do Sírio, que sabe quem é, né? É vivo até hoje. Levei ele no Dr. Nazi. O Dr. Nazi falou, a senhora vai pegar esses remédios a partir de hoje e jogar no lixo. Só vai tomar um remédio. Quer dizer, então eles simplesmente ouvem e enfiam a medicação. Mas se você quer ter uma consulta hoje, infelizmente o nosso povo de casa, a não ser que encontre o Dr. Otto da vida. Porque se não encontrar um Dr. Otto, que aí já não é mais médico, aí virou santo. A verdade é essa, não é mais quando eu falo não é mais médico, por quê? Relacionando Com o de hoje. com o de hoje. Por quê? Se você quer uma consulta, para os meus filhos, pediatra, o pediatra dos meus filhos, Dr. Álvaro, você deve conhecer. Isso. A consulta dele é R$800. Meu pediatra foi o doutor Carlos Alberto. Mas ele é negócio de dinossauro, não é? É outro tempo. Escuta, então, viu, doutor Otto? O doutor, aí ele pega, examina, a consulta demora 1 hora. Ele conversa com você, vê o segundo. Talvez eu até entenda, os médicos da UPA não têm tempo para fazer isso. Mas uma consulta, mas aí não é questão de uma tempo, consulta na UPA interesse. hoje, ela não dura mais do que 8 minutos, 10 minutos. Ora, É 8 verdade. minutos.
Uns 3, rapaz, 5 Dura não. minutos. Bom, aí eu me lembro que o Rebouças estava falando que passou sobre uma consulta no Eu te médico. falei há um tempo atrás que quando eu vi o doutor aqui, Nos eu me lembrei. bastidores, né? Você tava Nos conversando bastidores. sobre isso. Eu, numa época, estava vendo manchas, né, na vista, né? Vi uma mancha aqui, vi uma mancha ali. E não sabia o que era aquilo. E aí, na época, marcaram um amigo, indicou um clínico geral. Ali na Ponte de Vieira, não lembro o nome dele, era um senhor também. Para a consulta, sem exagero, foi 60 minutos, 1 hora de consulta. Uma consulta tem que Sim. ser 1 hora ou mais. Olha o que. Veja bem, não saiu da minha boca, não. É o meu sentimento em relação daquilo que a minha percepção daquilo que a gente passa. Não dá para fazer uma consulta em 10 minutos. O problema que eu vejo na UPA é uma sobrecarga muito grande. Exatamente, Então, às vezes o talvez colega, seja isso. Às vezes o colega é vítima do esquema. Eu defendo ele. Ele falou porque tudo, vítima do ele esquema. É que ele é do cobrado, esquema, né? Vítima do esquema. E não é só na UPA, principalmente nos convênios, né? De Tem saúde. convênio que paga pelo número de doentes que você atende. Exatamente. É difícil. Eu digo para meus alunos, está trabalhando na UPA, segundo PAD interna. Se ele foi uma UPA ontem e amanhã ele vai a outra UPA interna, esse doente que é um doente complicado. Ninguém vai passear em UPA, não. Né? É verdade, ninguém quer passear em UPA. Não, mas tem gente que vai ver velório, doutor. Eu conheço um monte de gente que vai no velório dos outros sem ter conhecido. Mas aí, Marcelo, só voltando aqui o importante aqui do que eu estava falando, que nessa consulta de 1 hora, onde o médico... Isso que o doutor falou, assim que chegou aqui hoje, o primeiro remédio é a palavra. Quando eu vi que o médico realmente estava me examinando por completo, holoscutou, sabe? Ele disse, rapaz, você tem um coração de quem não é inativo, não. Apesar de você... Não, doutor, faça exercício. Aí conversou comigo 1 hora de consulta e no final matou a charada. Né? Disse o que era o problema, passou o medicamento, com 1 semana eu estava bom. Né? Não é por pouco que o senhor é preceptor de muitos alunos de universidades. E o que é preceptor? É professor de residente. Exatamente. Isso aí deve ter forma. Eu faço eu gosto de sempre calcular as coisas. Eu sou muito de exata, né? A E experiência. eu acho que pela idade, lembra que se ele nasceu, eu tenho 60. Se ele se formou um ano depois que eu nasci e de lá para cá vem sendo professor de residentes e tal, eu acho que a maioria dos médicos aí já passou na mão dele. Com certeza. Passou na mão dele. Doutor, o meu médico é o doutor Cleiton. Médico de quê? O meu geriatra. Cleiton Beldade, conhece ele? Isso. Conhece ele? Isso. Bom, então ele ele é até chato, né? Porque assim, ele vem lhe encostar, aí ele te liga 4 vezes por dia, depois da consulta, para perguntar o que você está fazendo, como você está fazendo. Não dá risada do quê? O cara com 60 tem que ter um geriatra. Estou falando besteira, doutor. Não é isso não. É melhor você se cuidar do que você não ter um geriatra. Você tem que ter geriatra desde novo, dizem, né, doutor? Eu quero fazer uma pergunta. Só um minutinho, deixa eu concluir. Tá. Aqui, aí isso faz, porque nós não deixamos você falar mesmo no programa hoje. Então, o doutor Cleiton... Foi uma reclamação do Elton, sabia? Deixar de falar mais, ó. Doutor Cleiton Beldade, ele assim... Não, eu tô brincando que ele é chato, mas ele é tão preocupado... Aurea, a última consulta que eu fiz com ele fazem 20 dias. Ele me liga todo dia. Doutor Beldade. Para perguntar, ele sabe quem é, uma sumidade, para perguntar o que eu estou fazendo, como é que tá, se eu tiver alguma reação diferente de lá para cá, se eu tô no seu... Todo dia ele liga. Às vezes eu falo para minha mulher, mas atende aí que eu não... Atende aí, doutor. Doutor Otto. Mas é uma preocupação constante. É muito diferente. Tá certo que isso custa. Né? Isso tem o outro lado da história, que é o que nós justamente nós estávamos falando. Ele não faz parte do sistema do SUS, nem de tudo isso. Mas realmente você se sente confortável. Você se sente confortável. Você se sente cuidado. Porque qualquer coisa, qualquer reação que você tenha, Áurea, tu vai ligar para ele. Fala, Áurea, agora nós vamos deixar a Áurea falar. Agora o programa é só da Áurea, tá bom? Não, falando sobre os convênios, infelizmente os planos de saúde têm um horário marcado. Eu estava numa consulta e o médico só podia ficar 25 minutos comigo. E ele ficava muito inquieto atendendo o telefone, porque o pessoal ligava e dizia que o tempo ali já tinha terminado e ele estava muito constrangido. Agora imagina eu, né? Então a pergunta para o senhor é o seguinte... Mas é o profissional que assume
esse tipo Sim. de situação, aceita, é né? um mau profissional. Infelizmente. Porque eu vou dizer uma coisa pra você. Se eu sou médico, sei lá o que, qualquer coisa, e alguém vai me determinar o tempo que eu tenho que atender. Sim, Eu sim. creio que o doutor Otto também não ia aceitar uma imposição dessa, porque cada situação, cada paciente é uma situação. Eu como psicóloga, eu não atendo na avaliação menos de 1 hora, jamais. É 1 hora, 1 hora e 20 minutos. Para fazer uma avaliação psicológica. Quanto mais. Então vamos lá. A pergunta que eu quero fazer... Isso, o primeiro atendimento, é a hora que você faz, que é para você avaliar ali e fazer, como é que chama? Fazer tem um nomezinho Anamnese. A anamnese do paciente. Exatamente. E Aí você não leva viu mais isso de na uma hora, Amanda? né? Na Amanda você não percebeu isso? Então, esquecemos a Amanda. Quanto tempo tem que o senhor vem exercendo essa profissão de uma forma tão brilhante como o senhor vem fazendo? Olha, desde que eu me formei, né? Eu fiz, depois que eu me formei, aí eu fiz residência, né? Sim. E depois da residência eu abri o consultório. Quantos anos já tem? Olha, a residência eu terminei em 67, né? Então, Que coisa linda. daqui Eu tinha 5 anos de idade. 67 para cá. Olha só. Eu só parei quando o coração parou. Que Depois coisa voltou novamente, né, doutor? E uma experiência Não, o senhor não assim- parou, doutor. O senhor deu uma pausa, Deu né? um tempo. Ele não para. E qual a experiência, assim, durante todo esse tempo, uma experiência que marcou muito a sua vida diante de um paciente? É forte, né? Eu acho que tem Mas uma o senhor história. tem uma experiência forte. É um paciente que tem uma parada cardíaca, né? Sim. E que você consegue ressuscitar. Olha. Isso aí não tem dinheiro que pague, né? É vários, doutor. É. O paciente tem uma parada, você faz massagem, coloca um desfibrilador, ele ressuscita. Então, não é o que eu chamo de síndrome de Lázaro, né? Síndrome de Lázaro, que Lázaro se ressuscitou. Então, Sim. eu gosto de dizer para eles que nunca fique de braços cruzados. Para os seus Ai, meu Deus, não tem mais o que faça. residentes, Olha, você né? não pode dizer para o doente, para o familiar, ai, meu Deus, sabe mais o que faça? Porque se você não sabe, como é que o doente ou o familiar vai poder fazer? E eu gosto de dizer para eles que nunca fique de braço cruzado, porque o maior homem da humanidade morreu de braço aberto. Olha que coisa linda. Cristo morreu de braço aberto. Aí o senhor fala isso para os residentes. Falo para eles. Não fica de braços Não cruzados. fique de braço cruzado, porque o maior homem da humanidade morreu de braço aberto. Ainda Sim, bem? mas você já tentou de tudo ali com o paciente. Aí você tem que ter coerência. Às vezes você não vai, digamos, lutar com um doente que não tem jeito. Então, um doente que tem um Certo. câncer avançado, aí tem uma Perfeito. parada, aí eu vou entubar ele, aí não tem sentido, né? Não tem sentido. Doutor, Agora, entubar uma pessoa saudável por uma parada já tem total sentido. doutor Otto, isso aí que o senhor está falando, de não ficar de braços cruzados, pelo que eu entendi, foi o que 2 médicos fizeram comigo, de não ficar de braços cruzados. E aí eu tenho uma pergunta no final do que eu vou contar para o senhor, eu tenho uma pergunta para o senhor sobre isso. Eu tive Covid, fui entubado 3 vezes e tracostomizado 2 vezes. Quando? Eu entrei em 18 de fevereiro de 2021 e saí em 1º de abril de 2021. Então você fizeram para você um transplante de alma. Não, ainda tem mais um. Eu Foi, peguei doutor, da segunda... Doutor, quando eu vi a foto desse cabo aqui, porque eu conheci ele no programa da Jaque Lima. E todo programa a gente brigava pra caçamba. Brigava, discutia e ia tomar café depois do Começou programa. a depois. Então a gente sempre teve essa Relação de amor e ódio. amor e ódio, a relação de amor e ódio. Quando eu vi a foto desse cara, eu tava no meu quarto, eu chorei. Minha mulher falou, por que você tá chorando? Eu falei, puta que pariu. Eu não gosto nem de lembrar. Realmente foi entubado. Fui entubado 3 vezes, tracostomizado 2. Na primeira intubação da Covid, eu peguei 2 bactérias. Que essas bactérias me levaram... eu cheguei a descer para o quarto e tudo, e tive a parada respiratória. Foi o que me levaram a essa parada respiratória, foi essas 2 bactérias, que eu não lembro o nome agora. E eu fiquei, doutor, 2 horas, isso eu estou contando, eu não sei, eu já tinha apagado. Um dos médicos me contou, doutor Jason. Eu fiquei 2 horas sem respirar, a máquina apitando 0 por 2 horas, eu todo roxo, da cabeça aos pés. Ele já tinha desistido, saído do quarto, e o outro médico, né, que estava lá no quarto, o intensivista-chefe, ele também já tinha desistido e estava preenchendo a documentação. De óbito. De óbito. Jogaram a toalha, como a gente Jogaram a diz. toalha. possível Mais isso, 2 horas. Não, mas minha pergunta, deixa eu esclarecer o que é que eu quero. Primeiro, eu quero aqui agradecer esses médicos, porque eles fizeram o que o doutor Otto falou, não ficaram de braço cruzado. Ficaram 2 horas tentando me reanimar.
2 horas, não é 20 minutos, não é meia hora, 2 horas. Né? Então não é todo mundo que faz isso. E após eles, logicamente, né, após 2 horas, eles desistiram, entre aspas, né, viram que não é que desistiram, chegaram à conclusão que não tinha mais jeito, e aí aprove ao homem que morreu de braços abertos me trazer de volta. Né? E eu tenho um grande amigo chamado Dr. Lima, ele é anestesista lá da Autoclínica e também do Frotão, de outros hospitais. Conheço. Um abraço, doutor Lima. Conhece? Conheço. Pronto, doutor Lima é um grande anestesista e é um grande amigo e irmão que eu tenho. E ele, sabendo desse meu caso todo, até porque ele também trabalha na Autoclínica, e o doutor João Luiz, que é um intensivista-chefe, que esteve lá comigo nesse momento também, contou tudo para o Lima. E o Lima me contou que certa vez ele disse, cara, isso aí é coisa que é de Deus. E eu já vi acontecer uma vez. Ele disse que estava com um paciente idoso, de 80 e tantos anos, eu acho que era, salvo engano, em Sobral, e aquele paciente foi a óbito, os médicos tentaram e tudo, mas foi a óbito, de 80 e tantos anos, e aí eles já tinham, né, desistido, já estavam preenchendo lá também a documentação, e de repente o homem, agora eu gostei dessa, que morreu de braços abertos, né? Não parou de trabalhar. Aí o senhorzinho que estava em óbito, o aparelho, pip. Já aconteceu com o senhor, doutor, alguma vez, de o senhor estar trabalhando e ver esse tipo de coisa? Já. Eu trabalhei muito tempo em UTI, né? A gente vê muito isso. É né? mesmo, doutor? Muito não, mas vê alguns casos assim. Que a gente pensa que... E não tem explicação, né, doutor? Tive um caso também muito interessante, é um doente, seu João, lá na César Carlos, ele estava demente. Não entendia nada, tristeza. Aí, eu tinha lido um artigo, né, que avaliasse o eletroencefalograma. Ele tinha um mal epilético só em coma. Então, ele ficava demente pelo foco epilético. Eu fiz o hidantar para ele e literalmente ele ressuscitou. Ele foi para casa tão lúcido quanto nós aqui. Caramba, que coisa fantástica. Impressionante. O que mais lhe chocou dentro de uma UTI nesse segmento de ressuscitação? Seus quase um século de medicina. É aquele paciente que tem uma morte que você não espera, né? Aquele doente que se interna e que você acha que vai resolver. Que vai evoluir bem, né? Aí às vezes tem um acidente grave, né? E sai. Retrocede, né? Aí é ruim. E engraçado que eu já tenho essa percepção nesse sentido da conversa aqui, que, olha, eu posso estar aqui hoje, nós estamos conversando, rindo aqui, amanhã eu passo mal a noite morrendo. Com certeza. Né? Todos muito... nós podemos ter uma morte súbita, Mas me permite terminar, fazer a última pergunta para o doutor? Idade, doutor? Depende do tempo. Uma morte súbita independe da idade? Nós vamos continuar o programa. Depende da idade. Nós vamos continuar o programa. Depende da idade. Crianças, né, doutor? Então, já que nós vamos ter mais programas sobre com o doutor, me diga uma coisa, doutor. Pelo que eu sei, uma das maiores causas de morte infantil, de bebê, é morte súbita, é isso? É aquela morte que você... Bebê? De bebê. Uma das maiores causas de morte de bebê é a morte súbita. Por vezes tem a apneia, né? Apneia. Tem a apneia para de uma vez. Oriente as mães em casa o que fazer na hora do bebê dormir, doutor, por favor, naquela câmera lá. Qual o conselho que o senhor dá para como botar a posição? Eu perguntaria a vocês, tem excesso de peso, se vocês já fizeram uma polissonografia. Eu fiz em cirurgia. Se não fizer, com todo respeito, cobre isso do seu médico. Eu fiz em minha polissonografia. Não entendi. Polissonografia. Você vai dormir num Exame do hospital, sono. numa clínica, e você é todo monitorado durante... Porque tem diversos males do sono, né? Eu já fiz. Entre esses males tem a apneia do sono. Se eu fizer isso aí, sabe o que vai Eu fiz cirurgia. Quem me operou foi o doutor Glauco Almeida. Se eu fizer isso aí, sabe o que vai acontecer? Os médicos falaram, zumbi existe mesmo. Você fez a operação de septo, foi? Eu fiz desvio de septo, refez o palato, tirou a úvula, né? Tirou a úvula e mais alguma coisa. O Glauco é artista nisso, viu? O Glauco é artista nisso. Eu fiz com o doutor... E ele foi eu achei interessante, Marcelo, ele falar isso, né? O Glauco é artista nisso. O doutor Glauco Almeida, quando eu fiz a cirurgia com ele, ele ainda atendia pacientes no hospital, ele não atende mais, né? E ele fez essa minha cirurgia. Depois eu fui em outro médico, porque eu me engasguei com espinha de peixe, fui em outro médico, e esse outro otorrino, quando olhou, disse, rapaz, tu fez a cirurgia? Rapaz, o médico que fez a tua cirurgia foi corajoso. Por quê? Porque ele foi no limite do que podia ir. No limite do que podia ir. Ele opera muito bem, Glauco. O senhor conhece o doutor Estélio, neurocirurgião? Sim, doutor antigo. Estélio. Ele foi, o que é
neurologista, ele foi neurologista do meu pai. Meu pai morreu em 94, Dr. Estélio foi. Inclusive, eu fui na clínica do Dr. Estélio Almeida. Seu neurologista? Eu fui na clínica, neurologista. Seu neurologista? Sim. E ele nunca te falou nada, não? Não, ele é psiquiatra. Não deu um toquezinho, não? Eu fui na clínica do Dr. Estélio, não tem só ele lá. Não, ele sabe quando dá defeito. A minha necessidade foi o seguinte, eu passava a mão assim na minha cabeça e eu comecei a perceber um caroço, como o pessoal fala, um galo, né? Isso é chifre, isso é chifre. Aí eu fui passando e fui percebendo maior, e dores de cabeça e tonturas, sentia muita tontura. Aí eu falei, eu vou procurar um neuro. Aí eu fui no Dr. Estélio Almeida e ele pediu uma tomografia. E aí ele disse, olha, é cirúrgico. Você está com um nódulo no crânio, na superfície do crânio. E aí eu fiquei enlouqueci, porque eu falei, meu Deus, abri minha cabeça, mas não era profundo, era superficial, né? Que era nas primeiras camadas, que o crânio são 3 camadas de ossos, né? E aí na primeira estava aqui, ó, alojada aqui na primeira. Aí eu fiz, porque senão eu ia enlouquecer. Tá explicado. Eu fiz, mas não foi nada assim profundo, foi superficial, porque nas camadas ósseas do crânio não... Agora você foi abençoada, que você foi um excelente neurologista. Foi ele que fez a cirurgia. Na época ele abriu uma janelinha aqui, né? É uma cirurgia simples. Mas abriu bastante. E raspou aqui minha cabeça. Foi um momento assim muito complicado da minha vida, mas foi o doutor Estélio que cuidou direitinho, deu tudo certo. Nós vamos, Bolsa, doutor Otto e Aura, se me permitem, continuar com esse programa no domingo. Hoje, na sexta, nós estamos encerrando e vamos dar continuidade no domingo. Então, nós vamos saber daqui a pouco qual é o estudo científico que o doutor vem avançando, falando sobre febre. Os tipos de febre. Você pode ter febre emocional, febre por inflamação, pelo menos foi o que eu entendi, o doutor vai explicar para nós aqui de casa. Febre... Ele disse que tem até uma febre atenção. Febre do gaiato, a febre do gaiato, né? Então, vocês fiquem ligados, então nós vamos encerrar aqui hoje esse programa e vamos continuar com esse programa no domingo, a partir das 9h30 da noite. Domingo, às 9h30 da noite. Fiquem ligados, obrigado e espero vocês aqui nesse bate-papo aqui, domingo, às 9h30 da noite. Fiquem ligados.